show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, eu vou conversar mais uma vez com o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo Dr. Silvio Provenzano. Hoje, o Dr. Silvio vai atender ao pedido por telefone da nossa ouvinte Georgette Chagas, moradora do bairro Cavalcante. A Georgette conta que tem 48 anos e gostaria de informações sobre cirurgia bariátrica. Entre outras coisas, o Dr. Silvio vai explicar quando essa cirurgia é indicada e esclarecer dúvidas da família Tupi. Bom dia, bom domingo, Dr. Silvio. Bom domingo, Heleno. Beijo para a família Tupi, para a Georgette, que vai me dar a oportunidade de falar de um assunto muito interessante. E que volta e meia tá aí. O pessoal chega lá no consultório, eu queria me operar, o senhor me indica para fazer a cirurgia. A gente vai conversar um pouco sobre quem tem indicação, que indicações são essas, o tipo de cirurgia que é feita, cuidados. Enfim, vamos bater um papo legal nesse momento do domingo. Maravilha. Então, para começar a ajudar nosso ouvinte Georgette, doutor Silvio, fale um pouquinho sobre como é essa cirurgia bariátrica. Então, Georgette, em 1954, foi a primeira cirurgia bariátrica que foi feita, realizada pelo Kremer e pelo Leiner. E eles fizeram uma cirurgia puramente desabsortiva num grande obeso. Tiraram um pedaço do intestino, tiraram o estômago. Esse indivíduo, obviamente, que emagreceu horrores, porém ele ficou tão desnutrido que acabou falecendo. Na época foi concluído que esse tipo de cirurgia era um risco muito grande, mesmo para tratar de um problema tão complexo e tão grave como a obesidade. Falando de uma coisa, Heleno, que aconteceu há 67 anos, e durante muito tempo isso ficou esquecido. Depois foi observado que aqueles pacientes que operavam o estômago, muitas vezes devido a câncer de estômago, com câncer controlado, apesar disso, continuavam emagrecendo. Por quê? Porque, obviamente, tiravam o principal reservatório de alimento do nosso corpo, que é o estômago. E isso limitava a quantidade de comida que as pessoas comiam. E todo mundo sabe, né, Leandro? Quer emagrecer, coma menos e ande mais. Evidentemente que se você tirar o estômago, ou pelo menos reduzir em 80% a capacidade dele, que é o que é feito nesse tipo de cirurgia, o indivíduo comendo menos, evidentemente com intervalos menores, ele acaba emagrecendo. Existem dois tipos de cirurgia. Na realidade, uma cirurgia que é restritiva, que é essa gastroplastia redutora, onde vai se trabalhar apenas na restrição do tamanho do estômago, o que leva o indivíduo a comer uma quantidade menor. Existe o tipo misto. O tipo misto, você faz uma cirurgia que é restritiva, reduz o tamanho do estômago, mas corta um pedaço do intestino. E aí existem dois tipos. Numa em que predomina a restrição em cima da desabsorção, já que pela falta de pedaços do intestino delgado, alguns nutrientes perdem a condição de serem absorvidos. Isso, obviamente, que leva ao emagrecimento. E tem uma cirurgia onde o componente desabsortivo, de falta de absorção, predomina sobre a restrição. Esse tipo de cirurgia leva a um emagrecimento muito mais rápido. Certo. Agora, doutor Silvio, em que casos a cirurgia bariátrica é realmente indicada? Porque às vezes a gente vê a pessoa, né, com saúde, sem nenhum problema sério de saúde, nem tão obesa assim, mas que, né, querendo a perfeição, vamos dizer assim, do corpo, resolve fazer uma cirurgia sem a menor necessidade, né? E é um procedimento que, obviamente, tem os seus riscos. Então, quem é que tem indicação para uma cirurgia desse porte? Indivíduos que têm um índice de massa corpórea maior do que 40, ou que estejam pelo menos 45 quilos acima do peso ideal. Certo. Esses indivíduos têm uma indicação porque eles constituem aquele grupo conhecido como obesos mórbidos. Tem indivíduos que têm um grau de obesidade um pouco menor, com índice de massa corpórea acima de 35, porém tem as chamadas comorbidades. Exemplo de comorbidade no indivíduo com um índice de massa corpórea acima de 35, que pode nos levar a indicar a cirurgia: diabetes, diabetes do tipo 2, hipertensão arterial, apneia do sono, que se caracteriza pelos roncos e que sinaliza um risco cardiovascular maior, problemas articulares pelo excesso de peso, o que dificulta a prática de exercícios, que é algo absolutamente fundamental para uma perda de peso saudável. Então, para aliviar a sobrecarga sobre o esqueleto, a cirurgia pode ser indicada para levar ao emagrecimento. Problemas de vesícula biliar, risco genético de desenvolvimento de alguns tumores. Por exemplo, a gente sabe que
que o tumor da mama, o tumor do endométrio, o tumor do intestino, o tumor do rim, o tumor do pâncreas, eles têm um componente genético e eles estão com risco aumentado nas pessoas obesas. Para diminuir esse risco genético já presente, a cirurgia seria um caminho de pelo menos controlar a obesidade nesses pacientes que não conseguem emagrecer por meios mais naturais que não sejam cirúrgicos. Então essas são as indicações. Porém, antes da cirurgia, Heleno e Georgette, é necessário uma avaliação clínica absolutamente rigorosa, que vai passar por uma história clínica do início da obesidade, dos hábitos alimentares do paciente, averiguação de problemas psicológicos, transtornos do comportamento alimentar, uma bateria de exames laboratórios, avaliação cardiológica e pulmonar. Não se pode fazer esse tipo de cirurgia sem que haja o crivo do cardiologista assegurando que há condições para a cirurgia, com a cirurgia que tem riscos durante o ato cirúrgico e no pós-operatório. Avaliar se o paciente tem também uma endoscopia digestiva, um exame de ultrassonografia do abdômen total, enfim. E o tipo de cirurgia que vai ser realizado, isso é decidido pela equipe médica, obviamente com o cirurgião presente, de acordo com o tipo de técnica mais adequado às necessidades daquele indivíduo obeso, e discutir com o paciente todos os cuidados que ele terá, tanto no pós-operatório imediato, como pelo resto da vida. Doutor Silvio, quais são as chances da pessoa que passa por uma cirurgia bariátrica voltar a engordar? Existem estudos que foram feitos pela Sociedade Norte-Americana de Cirurgiões, que realiza esse tipo de procedimento, que sinalizam uma estatística assustadora, de até 60% dos pacientes, depois de 5 anos, poderem voltar a engordar. Não chega a engordar muitas vezes aos índices anteriores, mas depois de uma perda de peso significativa, principalmente nos primeiros 6 meses da cirurgia, gradativamente essa perda de peso, como é natural, diminui e o indivíduo começa a recuperar peso. Heleno e Georgette, né, minha amiga Georgette, reduzir o estômago, arrancar fora o estômago, está longe de ser a solução para o problema. Evidentemente que é uma medida de natureza cirúrgica que pode contribuir para ajudar, mas se não houver uma cirurgia dentro da cabeça, do indivíduo entender que, na realidade, todo aquele problema também, de certa forma, foi causado por uma atitude perante a vida equivocada, ele tem que deixar de ser sedentário, ele tem que começar a praticar exercícios. O emagrecimento deve estimular essa pessoa a procurar orientação, se possível, de um professor de educação física para fazer uma atividade física que seja adequada. Já vi paciente que operou e depois pega uma lata de leite condensado, um canudinho e chupa o leite condensado. Isso pode provocar, inclusive, um distúrbio que a gente na Medicaid chama de dumping. É uma diarreia terrível, mas apesar do indivíduo saber que isso vai acontecer, ele toma o leite condensado de canudinho, toma o milkshake de canudinho, e o excesso de açúcar nesses pacientes operados, principalmente aqueles que fizeram um tipo de cirurgia bariátrica misto, ou seja, com componente desabsortivo, provoca diarreia que muitas vezes leva até a necessidade de internação hospitalar. E eu repito, os indivíduos, apesar disso, continuam fazendo. Ou seja, tem que ter um suporte psicológico também. Doutor Silvio Provenzano, para encerrar nosso bate-papo de hoje, em relação a esse acompanhamento após a cirurgia. Então, Heleno e família Tupi, na realidade, dependendo do tipo de cirurgia que é programada no indivíduo, o tipo de acompanhamento no pós-operatório vai ser feito de forma diferente. Evidentemente que indivíduos que têm a cirurgia bariátrica do chamado tipo misto, principalmente aquelas onde há um predomínio da técnica de desabsorção, onde há uma retirada maior de um segmento do intestino delgado, parte do duodeno, do jejum, eles terão que tomar suplementos vitamínicos, às vezes injeções de vitamina B12, pelo resto da vida e periodicamente. Tem que ter a orientação e o acompanhamento de uma nutricionista que irá elaborar um plano alimentar adequado às necessidades, plano esse que obviamente irá sendo modificado com o decorrer do tempo. Esses pacientes, viu, Heleno, eles depois de uma perda de peso bastante significativa, eles ficam com excesso de pele. Essa pele pode gerar uma série de problemas, aquela pele pendurada, não só do ponto de vista estético, cosmético, mas até mesmo como sítio de infecções, de micoses. Evidentemente que eles deverão ser encaminhados a um serviço de cirurgia plástica que vai fazer uma cirurgia, tem um nome lindíssimo, dermolipectomia. Olha, bonito. Na realidade, vai tirar o excesso de pele. Esse é um dado importante. E quando é que esse tipo de cirurgia deve ser pensado? No mínimo, após 18 meses de cirurgia. Geralmente, após 2 anos. O indivíduo emagreceu, está mantendo o peso estável, uma cirurgia plástica para corrigir o excesso de pele também é importante. E o acompanhamento médico, o apoio da família, Heleno, é fundamental
no suporte até psicológico para esses pacientes. Porque o indivíduo que se submete a um procedimento cirúrgico dessa natureza para resolver um problema que, eu repito, cada vez mais comum, que leva a outros problemas extremamente graves, mas eles precisam saber, vão ter uma modificação radical dos hábitos alimentares. Por isso que eu repito, uma avaliação psicológica antes de fazer o procedimento é absolutamente indispensável. Dr. Silvio Provenzano, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Um bom dia, bom domingo e até semana que vem, se Deus quiser, amigo. Até semana que vem, lembrando a família Tupi. Comer menos do que dá vontade e andar mais do que a gente tem vontade ainda ajuda bastante. Boa semana para todo mundo, até domingo que vem. Abraço, amigão.